O Palmeiras tentou comprar nos últimos dias mais 20% dos direitos econômicos do volante Danilo, que ainda não pertence ao Verdão, e no vídeo de hoje do canal do Nicola te conto o que deu essa investida. Bora falar também sobre o São Paulo, que fez oferta por um lateral direito brasileiro que joga nos Estados Unidos. Já o Corinthians tem um zagueiro de 2 metros de altura e todo o potencial para se tornar estrela internacional. Bora falar ainda sobre Jorge Jesus. Atletas importantes do Flamengo demonstraram para dirigentes do rubro-negro que querem a contratação de Jorge Jesus. Bora te atualizar sobre as últimas de Daniel Júnior, que está afastado do Cruzeiro. Tem tudo sobre a rodada de Libertadores e de Sul-Americana, quais os brasileiros classificados, eliminados, além das últimas do mercado. Você não perde por esperar. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, que bacana ter vocês por aqui, ótima sexta-feira para todos e sem perder tempo, bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, casa de apostas esportivas, que é a patrocinadora master do Atlético Mineiro e do Fluminense. Nessa sexta-feira separei 2 jogos para você apostar. Campeonato Brasileiro da Série B tem Bahia e Ponte Preta, jogo em Salvador, e a vitória do Bahia paga R$ 1,65. Já na última rodada do Campeonato Espanhol, tem o campeão Real Madrid enfrentando o Betis e a vitória do Madrid em casa pagando R$ 1,78. Também já dá para você apostar nos 6 jogos do Campeonato Brasileiro marcados para sábado, com destaques para os jogos entre Flamengo e Goiás, Santos e Ceará, Juventude e Palmeiras. Lembrando que para apostar na Betano é super simples, só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, fazer seu cadastro na Betano e sair apostando. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é super importante. Fagner está fora do clássico contra o São Paulo, marcado para domingo na Neoquímica Arena. Retorno do lateral direito, que se recupera de contusão, está previsto para a próxima quinta-feira, confronto contra o Always Red, quando o Corinthians decide sua classificação para a fase de mata-mata. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que venceu por 3-1 Independente Del Valle na noite dessa quinta-feira em casa. Vitória que levou o Atlético para 11 pontos, o Galo está garantido na próxima fase, mas queria contar para vocês que na melhor das possibilidades o Atlético vai terminar essa fase de grupos com a 4ª melhor campanha entre os primeiros colocados. Para isso, precisa vencer na última rodada do Tolima em casa para chegar a 14 pontos e também precisa torcer para que o Estudiantes, que é líder do seu grupo e tem 13 pontos, não vença o Vélez na rodada decisiva. Seguindo com o giro de notícias, contar que o Cruzeiro se deu muito bem na rodada da Série B. Raposa viu vários dos seus adversários tropeçarem e, em caso de vitória contra o Sampaio Corrêa, vai chegar a 19 pontos, podendo abrir 4 para o vice-líder, que hoje é o Sport, e até 6 de vantagem para o Novo Horizontino, que é o primeiro time fora da zona de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Tem ainda informação sobre Antony, ex-jogador do São Paulo, que esteve no Morumbi apesar do frio para assistir a vitória do Tricolor por 3-0 contra o Jorge Wilstermann. Antony, que está de saída do Ajax, pode se mudar para o Manchester United em negociação que asseguraria cerca de 40 milhões de reais ao Tricolor. Para completar o giro de notícias, contar que Edgardo Bauza, técnico argentino que chegou a levar o São Paulo a uma semifinal de Libertadores, sofre com um mal de Alzheimer. E por conta do estágio avançado da doença, o Bauza está completamente fora do futebol. A última do giro de notícias, contar que Haaland, que está se mudando do Borussia Dortmund para o Manchester City, resolveu presentear todos os seus companheiros de time no Dortmund. E o presente dos mais bacanas, um Rolex avaliado entre 13 e 15 mil euros. Cada um dos atletas recebeu esse relógio. Tá bom para você? Com o fim de mais uma rodada, a penúltima da Libertadores da América, quero fazer um grande resumo sobre a participação dos brasileiros. 3 já estão garantidos na fase de mata-mata. O Flamengo e o Palmeiras na condição de líderes do seu grupo. O Atlético também está assegurado na próxima fase. Precisa pelo menos empatar com o Tolima para assegurar a primeira colocação. Pode até perder, só não pode perder por uma goleada superior a 3 gols no jogo contra o Tolima em casa. Já os times brasileiros que ocupam a 2ª colocação em sua chave para a última rodada. O Atlético Paranaense joga em casa contra o Caracas e precisa vencer. O Red Bull Bragantino visita o Nacional fora de casa, também precisa vencer. O Corinthians atua em casa contra o Always Red, já eliminado.
uma vitória assegura o Timão na próxima fase. Tem também o Fortaleza, que graças à vitória do River Plate por 4-0 contra o Colo-Colo nessa quinta-feira, o Fortaleza passa para a próxima fase se conseguir pelo menos um empate contra o mesmo Colo-Colo no Chile. Já o América está eliminado na próxima fase da Libertadores, é o único brasileiro que já não tem mais chances. E até para garantir vaga na Sul-Americana, o Coelho vai precisar se esforçar bastante. Há necessidade de vitória contra o Independiente Del Valle na condição de visitante por 2 gols de diferença. Já na Sul-Americana, temos o São Paulo como único brasileiro classificado de forma antecipada. O tricolor fez 3-0 no Jorge Wilstermann na noite dessa quinta-feira. Clubes brasileiros com chances de passar, sempre lembrando que na Sul-Americana só o primeiro de cada chave passa. O Santos é líder do grupo, pega o Banfield em casa, vencendo está garantido. O Internacional, também primeiro colocado, precisa vencer o 9 de outubro em casa para se assegurar na próxima fase. O mesmo vale para o Atlético Goianiense, só que o Atlético, que é líder do grupo, enfrenta a LDU, vice-líder. Jogo fora de casa, o empate serve para o time de Goiânia. O Ceará é primeiro colocado e enfrenta o Independiente, segundo colocado na Argentina. O Ceará pode perder por até um gol de diferença que passa para a próxima fase. Já os eliminados. O Fluminense não está eliminado matematicamente, mas a situação é dramática. O time de Fernando Diniz, que só empatou com o Santa Fé nessa quinta-feira fora de casa, precisa vencer por 5 gols de diferença o Oriente Petroleiro fora de casa e ainda precisa torcer para um empate no outro jogo do grupo. Cuiabá, apesar da vitória nessa rodada, é o terceiro da sua chave e já não tem mais chances de classificação para o mata-mata da Sul-Americana. Agora falar sobre Daniel Júnior, tenho contado para vocês nos últimos dias sobre a dificuldade do Cruzeiro em renovar com o 12º jogador da Raposa. Ele não é titular absoluto, mas tem sido bastante aproveitado. E a situação não é bacana. Nessa quinta-feira, o Cruzeiro comunicou ao Daniel Júnior que ele passa a treinar com o time sub-20. Foi a forma que o Cruzeiro encontrou para pressionar o Daniel a aceitar a renovação do contrato. Ele ganha hoje só R$6 mil por mês, mesmo no salário dos tempos em que atuava nas categorias de base do Palmeiras. O Cruzeiro fez uma primeira proposta de R$20 mil por mês de salário e 2 anos de contrato, o Daniel recusou. O Cruzeiro subiu essa oferta para 3 anos de duração de contrato com os mesmos R$20 mil. O Daniel voltou a recusar. A última proposta feita pelo Cruzeiro foi de R$25 mil por mês e o Daniel entende que vale mais do que esse dinheiro, também disse não. Por conta da recusa, o Cruzeiro, com uma espécie de castigo, rebaixou o menino para o sub-20, atitude que para mim não é nada bacana, até porque o Daniel Júnior tem seu papel importante no time de Paulo Pesolano. Recentemente, por exemplo, no jogo contra o Remo na classificação da Copa do Brasil, teve papel super fundamental na etapa final. O Cruzeiro poderia pensar em oferecer um contrato melhor pro Daniel Júnior, lembrando que se não houver a renovação de contrato, o menino pode deixar o Cruzeiro muito em breve, caso algum clube pague R$12 milhões de multa. Para piorar a situação do Cruzeiro, se houver esse pagamento, a Raposa fica com só metade do dinheiro. Isso porque 50% dos direitos econômicos ainda estão presos ao Palmeiras. Agora falar sobre a CBF, que conseguiu revoltar praticamente todos os principais clubes do futebol brasileiro, tudo porque a entidade, que fatura cerca de R$1 bilhão de receita por temporada, decidiu fazer economia com campeonatos menos prestigiosos, como o Campeonato Brasileiro Sub-20, torneios do Sub-23 e também todas as competições ligadas aos times femininos. Campeonato Brasileiro Sub-20, que já teria que ter começado, havia a previsão de que ele se iniciasse em 24 de abril, ainda nem começou e a tendência é que ele se inicie somente em 29 de maio. Para piorar, o regulamento foi alterado. Sob a justificativa de que precisa reduzir custos, a CBF criou 2 grupos de 10 times cada. Esses times se enfrentam só 9 vezes até que a gente conheça os classificados para a próxima fase. As chaves têm, uma delas, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino, Grêmio Internacional, Atlético Paranaense, Chapecoense e Atlético Goianiense. A outra chave com Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, América, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fortaleza, Ceará e Bahia. Não há nenhum sentido em economizar com um campeonato extremamente importante como o Brasileiro Sub-20. Até porque esses atletas do Brasileiro Sub-20 estão sendo preparados não só para as seleções de base, como para os times principais. Você vai fazer economia numa entidade que recebe R$1 bilhão de receita por temporada?
É por essas e outras que cada vez eu gosto menos da CBF. Bora falar sobre um novo fenômeno que está surgindo nas categorias de base do Corinthians quando o assunto é zaga. Você já ouviu falar sobre Gustavo Henrique, atleta de só 16 anos de idade e 2 metros de altura. Atua com a camisa 4 do Timão no Sub-17, inclusive é o capitão do time. O fato de ter 2 metros e ser extremamente jovem faz com que ele seja muito magro, mas, apesar da altura, ele é extremamente rápido e hábil. Consegue sair jogando com muita facilidade, já inclusive foi deslocado para atuar na função de lateral esquerdo. Os predicados do menino são tão grandes que recentemente Giuliano Bertolucci o transformou em seu cliente. E dessa maneira é de se imaginar que mais cedo ou mais tarde o Gustavo Henrique comece a chamar a atenção de clubes do exterior. Ouvi de uma pessoa que trabalha nas categorias de base o seguinte sobre o Gustavo Henrique, abre aspas: ele é fenômeno, joga demais, com muita projeção para ser um zagueiro top na Europa, fecha aspas. Só para completar, é legal contar que o Gustavo Henrique assinou o primeiro contrato profissional em março, duração de 3 anos, multa rescisória mantida em sigilo. Se você ainda não ouviu falar sobre Gustavo Henrique, só 16 anos de idade, prepare-se, menino parece extremamente promissor. Bora falar sobre o Flamengo com uma informação extremamente importante. Líderes do elenco procuraram dirigentes do rubro-negro nessa quinta-feira para comunicar que não querem mais Paulo Sousa. A gota d'água foi o episódio com o Diego Alves. Na terça-feira o Paulo Sousa criou da cabeça dele uma frase de que o Diego Alves teria se colocado à disposição para voltar a jogar. Não aconteceu e isso deixou a situação do Paulo Sousa ainda mais delicada. Já era ruim com os torcedores, já era ruim com boa parte dos conselheiros e passou a ser péssima com os atletas. Depois da reunião entre o Diego Alves, o médico Bruno Spindel e o próprio Paulo Sousa, nessa reunião o Diego Ribas também fez parte, houve um novo encontro, bem longo. Há quem garanta que esse novo encontro durou 4 horas e contou com a presença dos líderes do elenco do Flamengo, com os dirigentes rubro-negros, inclusive com o presidente Rodolfo Landim. Só não consegui confirmar se o Marcos Braz também esteve nesse encontro. E foi nessa roda de discussão que os atletas, além de afirmarem que não querem contar com o Paulo Sousa, eles se mostraram favoráveis ao retorno de Jorge Jesus, que só não se acertou com o Fenerbahçe ainda porque tem esperança de voltar ao Flamengo. O grande problema para o retorno do JJ hoje atende pelo nome de Marcos Braz. O Braz primeiro não quer passar o recibo de que errou mais uma vez em outra contratação quando foi buscar o Paulo Sousa. Para piorar, desde dezembro, Jorge Jesus e Marcos Braz deixaram de ser amigos, pelo contrário, se tornaram inimigos. O JJ ficou muito incomodado com a ida do Marcos Braz a Lisboa na época em que ele era técnico do Benfica. Acabou que ele inclusive foi demitido também por conta da presença de dirigentes rubro-negros em Portugal. Foi também por isso que o JJ veio recentemente ao Flamengo para tentar dar uma tumultuada na situação do Braz. Eles estão sem se falar. E hoje o Marcos Braz defende que, em caso de demissão do Paulo Sousa, o contratado seja o Cuca. Estou para te dizer que o Landim hoje está mais propenso a estar ao lado dos jogadores para contratar o Jorge Jesus do que para ficar com o Cuca. Cenas dos próximos capítulos importantes a gente vai ter muito em breve e assim que tiver qualquer novidade, volto para contar para vocês. Bora de notícia exclusiva, o São Paulo tentou nos últimos dias a contratação de um lateral direito brasileiro chamado Juan. Já ouviu falar? 26 anos de idade, está há 4 temporadas no Orlando City, time da Major League Soccer. Quem contou essa informação foi o Muricy Ramalho. Na última terça-feira ele participou do programa do Nicola e admitiu o interesse nesse lateral. Fui atrás, conversei com uma pessoa brasileira que trabalha no Orlando City. Essa pessoa informou que o São Paulo fez contato e pediu a contratação do Juan por empréstimo de uma temporada. Só que o Orlando City não tem motivo nenhum para se desfazer de um atleta que é titular absoluto, a menos que surja uma proposta financeira boa. E a ideia é, hoje, só abrir mão do Juan em caso de ofertas em definitivo na casa dos 2 milhões de dólares ou 10 milhões de reais. O São Paulo alega não ter condição financeira para fazer um investimento desse tamanho. Dessa maneira, o Juan deve continuar por lá. Temporada atual de 12 jogos, 1 gol e 2 assistências. Como eu disse, o jogador é titular absoluto e bastante bem avaliado. Só para completar, legal contar que o São Paulo fez 3-0 no Jorge Wilstermann, 11ª vitória consecutiva como mandante. São 10 vitórias no Morumbi, mais uma na Arena Barueri. Com isso, também garantiu a classificação
para a próxima fase da Sul-Americana e teve em campo o Thiago Couto, que foi alçado à condição de segundo goleiro com a saída do Volpi, e teve também o Luizão, o zagueiro que foi bastante elogiado. Rodrigo Nestor acabou com o jogo. Foram 2 gols e uma assistência para o gol do Patrick. Bora fechar o vídeo com mais uma informação exclusiva, essa sobre o Palmeiras. O Verdão, preocupado com assédio internacional em cima do Danilo, volante que foi recentemente convocado para a seleção brasileira. O Palmeiras procurou Cajazeiras, que é dono de 20% dos direitos econômicos do Danilo, com a intenção de comprar os 20% ou, se não houvesse acordo, pelo menos 10%. Antes de te contar sobre a resposta do Cajazeiras, só recapitular sobre a chegada do Danilo ao Verdão. Ele veio numa parceria com esse time baiano, chegou absolutamente de graça. Em troca, o Palmeiras ainda ficou com 50%, para o Cajazeiras era interessante ter a vitrine do Palmeiras para expor o Danilo. Algum tempo depois, quando o Danilo acabou por vingar nas categorias de base, o Palmeiras pagou R$400 mil e adquiriu mais 20%, ou seja, passou a ter 70% dos direitos econômicos. Com o Danilo já no time titular, na equipe principal, foram adquiridos mais 10% que já estavam previstos em contrato. Esses 10% um pouquinho mais caros, R$600 mil. Ou seja, o Palmeiras hoje é dono de 80% dos direitos econômicos do Danilo, com um investimento de R$1 milhão. Nesse momento, Leila Pereira assegura que nem começa a conversar com clubes do exterior por ofertas inferiores a 30 milhões de euros, que equivalem a 156 milhões de reais, só para você avaliar se o trabalho das categorias de base do Palmeiras é bom ou não, vale essa conta. Investimento de R$1 milhão por 80% dos direitos econômicos do atleta, que hoje vale 156 milhões de reais. O Palmeiras fez essa investida recente em relação ao Cajazeiras para adquirir esses 20%, porque sabe que vai pintar proposta boa pelo Danilo muito em breve. Só que o time baiano, que é bem pequenininho, disse não para a proposta do Palmeiras, tanto para os 20% quanto 10%. A ideia do clube baiano é manter os 20%, porque sabe que a partir daí virá uma mina de ouro. Está completamente descartada a possibilidade de repasse dos 20%. O Verdão vai ficar mesmo com os 80% do atleta. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa sexta-feira. Ótimo dia para todo mundo. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se encontra à tarde com mais um vídeo e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Beleza? Abraço, tchau!